O... Traz o Rodrigo Oliveira para cá, para a gente começar já a falar sobre a LDO, né? Porque agora há pouquinho, né? A Comissão Mista de Orçamento aprovou um relatório preliminar, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o relator o nosso Danilo Fortes, ele falou um pouco sobre essa fase. É uma fase prévia, né? O relatório ainda vai passar por emendas, vai passar por análise do Congresso na última semana do ano parlamentar, mas já é um indicativo de que o governo, pelo menos, pode ter alguma peça para chamar de sua. Por que isso é importante, gente? Porque, pelo menos, afasta-se o risco de o governo não ter o orçamento em 2024 e ser obrigado, né, a ter que trabalhar com o duodécimo, né? Quer dizer, ter que ficar pagando as despesas a conta-gotas. Pelo menos a expectativa é que o governo não tenha esse problema para 2024. Vamos escutar um pouquinho o Danilo Forte para falar sobre a aprovação do relatório preliminar. Ele é um relatório preliminar, não é um relatório definitivo da LDO. A gente fez uma lei de diretriz orçamentária a mais participativa possível, né, que ao lado do meu amigo e relator da lei orçamentária anual, Luiz Carlos Mota, fizemos um trabalho de construção conjunta dentro de uma unidade para que a gente possa buscar construir e reconstruir um espaço de credibilidade na lei orçamentária. Eu tenho uma convicção muito clara que a lei orçamentária é a lei mais importante para o país, né? Nós sempre tivemos um cuidado muito grande de fazer essa lei para buscar fazer com que o parlamento se afirme e se reafirme dentro do propósito de ser um poder reconhecido nacionalmente pela importância que ele tem na democracia. Todos sabem aqui que eu defendo, inclusive, que o Brasil vai parar de ter crises cíclicas e vai acabar definitivamente com o governo de cooptação no momento em que nós tivermos um regime parlamentarista, porque aí você acaba com o toma lá da cá, você acaba com a troca muitas vezes de cargos e de emendas por apoio político, e você vai ter um compromisso firmado em cima das condições programáticas dos partidos políticos e dos programas partidários, e você vai ter uma identificação maior, inclusive, na responsabilização dividida dos poderes, tanto na elaboração quanto na execução orçamentária. Tá aí o Danilo Fortes falando sobre o orçamento do ano que vem, né, Rodrigo? O cara dele tá um pouco triste, né? Eu imagino que seja pela meta fiscal, né? Que não vai ser cumprida em 24, não é, Rodrigo? Eu duvido que o Danilo Fortes esteja triste por causa disso. Acho que é muito interessante. Mas, assim, ele está triste porque ele provavelmente não conseguiu negociar o que ele queria, acabou jogando para a galera, né? Não aceitou, não está vindo nessa LDO. A gente não conseguiu ver eu não consegui ver o texto ainda, mas aparentemente não está vindo na LDO aquela emenda Randolph Rodrigues, que aí eu vou dar uma explicaçãozinha rapidinha aqui sobre o que está em discussão mesmo, por que a meta fiscal ela acaba sendo o grande pano de fundo disso tudo. É o seguinte, o governo estabeleceu aí no arcabouço fiscal que a lei de diretrizes orçamentárias vai definir qual é a meta fiscal para o ano seguinte. A meta é quanto o governo imagina que vai ser o déficit ou o superávit primário das contas públicas. O que é o resultado fiscal primário? É quanto o governo arrecada menos quanto o governo gasta. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem déficit, né? Fica negativo o saldo dele no banco, entra no cheque especial. Quando ele arrecada mais do que gasta, ele tem superávit. Qual é a meta do ano que vem? Segundo o nosso querido Haddad, o Brasil, no ano que vem, fechará o ano de 2024 com o resultado fiscal primário zerado. Então, déficit zero. Hoje a gente tem um déficit de 1,08 nos últimos 12 meses até outubro, né? Saiu ontem esse número.
a expectativa do mercado e do governo é que fique aí entre 1,3% e 1,5% do PIB, o déficit do ano que vem, e o Haddad disse que não tem problema, que ano que vem ele, que é um grande matemático da política brasileira, vai fazer uma mágica e vai desaparecer com essa discrepância entre quanto se arrecada e quanto se gasta. A ministra Tebet, do Planejamento, olhou para tudo isso e disse: pelas minhas contas aqui, meu querido matemático, temos um déficit planejado para o ano que vem de 168 bilhões de reais. As pessoas que estavam na plateia, economistas, analistas, logo pegaram seus caderninhos e falaram: mas pelas minhas contas, a receita está superestimada, isto é, vocês colocaram um número aí que é muito difícil de dar certo. E as despesas estão subestimadas, isto é, vocês não colocaram aí números que vocês vão precisar desembolsar ano que vem. E aí, essa diferença talvez seja ainda maior. Mas, nosso matemático, né, no afã de agradar o público e torcedor que todo mundo está assistindo ali, aí ele falou o seguinte: não se preocupem, tenho na manga medidas arrecadatórias, vamos aumentar a nossa querida arrecadação até que tudo isso esteja resolvido. É claro que seria mais fácil cortar a despesa, mas, né, para que facilitar se você pode dificultar? E aí ficou tudo isso que a gente vai falar daqui a pouquinho para votar na semana que vem. Mas o fato é que e aí, com tudo isso, né, com essa previsão de receita que não vai dar, com despesa que está a mais, tem um outro dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal que exige que haja um contingenciamento. Está lá no arcabouço fiscal também. E aí, em tese, você pode contingenciar no máximo, porque a gente precisaria contingenciar o máximo, 25% das receitas discricionárias. Aquele pessoal na plateia com seus caderninhos e calculadoras falou: vai dar 53 bi. Os parlamentares também sacaram que isso é muito dinheiro. O ano que vem é um ano eleitoral. Como assim? Então, minhas emendas vão ser contingenciadas. Eu tinha 1 milhão que eu ia ajudar o prefeito Zé lá com uma obra que vai provavelmente auxiliar ele na campanha eleitoral e agora não posso mais, vai virar 200 milhões, né? Ou sei lá quanto. Não, mas isso não está certo. E por isso, Danilo Forte está com aquele semblante abatido, tentando se livrar deste problema. A emenda Randolfo Rodrigues dava um duplo twist carpado na legislação e falava: não, nada disso. A lei do arcabouço fiscal diz que a despesa tem que ser pelo menos IPCA mais 0,6. Isso quer dizer que o contingenciamento não pode ser maior que 23 bilhões. E todos, né, do governo e da torcida favorável ao governo falam: viva Randolph! O coitado do Danilo foi até o TCU, né, onde estão os juízes desse jogo, e falou: vem cá, posso fazer isso? E eles falaram: não, senhor, isso aí vai criar insegurança jurídica. Isso aí, em palavra, como todos nós entendemos e vamos nos lembrar, é uma nova pedalada fiscal e o senhor não pode fazer isso. Então, ele não fez isso, trouxe a LDO, prevendo aí todo esse problema com a meta fiscal zero. Mas a meta de déficit zero está no telhado, só esperando para se jogar. Nosso querido Haddad trabalha com isso para pressionar o Congresso e dizer que ele vai ter que mudar a meta porque o Congresso não aprovou as medidas de arrecadação. E essa é a minha historinha de hoje, meu querido Wilson. Uma das tuas historinhas de hoje, né, meu querido? Então, assim, hoje... Hoje uma das histórias. Eu estou colocando aqui na tela, Rodrigão, porque, enfim, coisas que chegam para mim na correria, a gente não compartilhei no grupo da firma. Falha minha. Eu faço falha tudo totalmente bem, minha, absolutamente minha. Podem me chicotear por isso. Ó. Tem um trechinho do projeto de lei orçamentária. Tá aí, ó. Tá aí que eu acho que você já deve ter conhecimento, né, Rodrigo? Né? Que a PLO, né, as projeções de receita totalizam 5,5 trilhões, né? Aí tem uma descrição de que são 151 bilhões destinados ao orçamento de investimento das empresas estatais e 5 trilhões aos orçamentos fiscais e seguridade social, né?
E aí, enfim, aí basicamente estão falando alguns números gerais sobre o relatório preliminar, né? Obviamente que isso, como é um relatório preliminar, né, Rodrigo? Então, ele é alvo também de análise de emenda, passa pelo Congresso, então você pode emendar aqui, emendar ali, mas essa é a visão macro das despesas e receitas que o governo está projetando para 2024. É bom lembrar, gente, que também há uma discussão sobre a questão do orçamento, e há uma disputa ali, entra um pouco no bastidor do Wilson. O programa de hoje está cheio de bastidor, inclusive estou recebendo um agora aqui, bem quentinho, sobre uma treta envolvendo a bancada do PL. Daqui a pouco eu conto ao longo do programa. Mas tem uma história aqui sobre a questão do orçamento, é que existe uma disputa entre alto e baixo clero sobre a questão do fundão eleitoral. Deixa eu colocar aqui na tarde, aqui, ô Matheus. Hoje o programa vai ser uma beleza, que a gente vamos mudar o programa inteiro no ar, né? Vai ser uma beleza. Matheus, ô louco. Ô louco, meu. Mas quem sabe faz ao vivo, meu. Quem sabe faz ao vivo. Posso garantir para vocês que essa é a pior imitação de Fausto Silva que vocês já viram. Total. É bem isso. Mas vamos lá. Tá aí, ô Matheus, se você quiser, inclusive, mudar para a tarja para a gente trazer para um bastidor do Wilson, que é o seguinte. Há uma disputa na Câmara dos Deputados em relação ao fundão eleitoral. Qual é essa disputa? A disputa entre o alto e o baixo clero. O que isso significa? Deputados do baixo clero não querem que seja aprovado um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais. O alto clero quer que seja aprovado um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais. Qual é o grande problema? É que pelo projeto de lei orçamentária, o fundão eleitoral seria de aproximadamente 2,5 bi, tá? Pelo que está na PLOA, né? Só que o que ocorre? Os deputados do baixo clero acham o seguinte, olha, ok, 2,5 bi, tá lindo, tá maravilhoso. Os digamos que cardeais do Congresso, eles querem ampliar o fundo eleitoral utilizando o quê? Dinheiro de emenda parlamentar. Aí, gente, o baixo clero falou assim, não, peraí, você quer financiar candidato com o meu dinheirinho da minha escola? Com o meu dinheirinho que eu vou utilizar para construir o meu posto de saúde, para beneficiar o meu prefeito, que ano que vem vai concorrer? Nananina, não. Aqui não, querido. Aqui não, querido. Né? Não venha para cá com essa historinha, não. Essa eu não vou cair. E aí, por que tem aí vocês perguntam, Wilson, mas os políticos não gostam de um fundão eleitoral um pouco mais robusto? Gostam. Só que tem um detalhe, é eleição municipal. Em eleição municipal, o que vale mais é a obra lá na ponta. É o posto de saúde, é a escola, é a quadra de, enfim, poliesportiva, ou até mesmo, sei lá, distribuição de remédio, que eu já vi isso muito pelo interior, principalmente nas cidades menores. Então, há essa disputa entre alto e baixo clero, né, nesse controle do orçamento em relação às emendas parlamentares. Ou seja, os caciques partidários que querem eleger seus grandes prefeitos, enfim, aí não estou falando de PL, PSD, União Brasil, PT, eles querem engordar porque eles precisam, né, dar um reforço para algumas candidaturas de grande porte. Só que aí está tendo essa resistência entre os deputados do baixo e do médio clero. Rodrigo Oliveira. É isso. Lembrando assim, o cobertor é curto, né? Então vai ter que tirar de algum lugar para fazer frente às necessidades aí de gastos de cada ator desse envolvido aí no orçamento. Então tem esse problema do fundo eleitoral. O Lula já avisou que não vai deixar contingenciar os investimentos, está com medo ali do PAC, aí isso vai, como é que se diz, vai repercutir lá na votação dos vetos do arcabouço. Então, está todo mundo meio preocupado em para onde vai esse dinheiro e como é que isso beneficia o meu eleitorado. Tá bom? Vamos tratar isso dessa forma, né? Todo mundo interessado em ajudar o contribuinte brasileiro, né? Não tem ninguém interessado em todos os contribuintes, mas pelo menos aqueles que votam em mim, as pessoas estão mais interessadas. É mais ou menos isso. E aí, puxa daqui, puxa de lá, e as coisas às vezes são mais complicadas do que a gente imagina, porque, como explicava o Wilson aí, se você pensar, nossa, o fundo eleitoral vai sair de 900 milhões, que era o que estava previsto, para 2,5 bi, ou 5 bi, e aí tem parlamentar que não quer. Nós falamos, como assim? Ele não quer mais dinheiro para a eleição? Não, ele não quer porque está saindo do dele, de onde as emendas dele estariam. E aí ele não quer, ele prefere ficar com a emenda
e o partido que fique com um pouco menos de dinheiro para o fundão eleitoral. Então, as coisas, às vezes, são um pouquinho mais complicadas do que a gente está acostumado. Enquanto isso, Lula e a equipe econômica também estão tentando achar uma solução para que esse contingenciamento seja menor do que a lei, na verdade, obrigaria, para que também não tenha aquele problema que o Lula falou lá atrás, quando deu a primeira estremecida na história da meta fiscal, que foi quando o Lula falou, olha, não vai ter contingenciamento de 50 bi, eu não vou deixar de gastar dinheiro com o que ele chama de investimentos, e para poder, como é que ele falou? Para poder deixar satisfeito o mercado, né? O mercado não está nem aí para isso, né? Eu já expliquei isso para o presidente Lula, não sei se ele assistiu aquele programa, mas vou repetir aqui. Professor Mr. L, fique de olho, paladino das contas absurdas. O mercado ganha dinheiro quando tudo sobe e ganha dinheiro de novo quando tudo desce. Ele não está aí para o Senhor, ele só quer saber para que lado vai. É basicamente isso. Pronto, agora ficou melhor. É basicamente isso. Ô, Rodrigo, a Maria Jacomete está perguntando, quando o Wilson e o Rodrigo Oliveira puderem, vocês nos dão uma aula de como funciona o parlamentarismo. Depois eu acho que a gente pode fazer um programinha enfim, para a gente explicar algumas teorias. Mas assim, de forma muito grosseira, né? Parlamentarismo, você tem um sistema de governo que ele é comandado pelo primeiro-ministro, né? O presidente da República, ele é uma figura decorativa, né? Quem manda mesmo é o presidente do parlamento, né? O Brasil meio que já vive isso, né? Só que de forma prática e não teórica, não na chincha, né? Até porque hoje quem tem mais poder diante do controle do orçamento, inclusive, é o presidente da Câmara e do Senado, né? Então hoje o Lula, ele é justamente esse embate. Inclusive, esse tema, ô Maria Jacomete, depois, se você puder, ele vai ser alvo da nossa retrospectiva aqui do Meio Dia em Brasília, né? Na última semana do ano, nós vamos exibir aí uma série de programas fazendo um apanhado sobre o que aconteceu em 2023, vai ter um episódio justamente sobre isso, sobre parlamentarismo, sobre o sistema político, sobre a geringonça, que é a articulação política do governo federal, enfim. Então, a gente não vai ter um bloquinho não, a gente vai ter um programa inteiro para explicar, para falar um pouco para você sobre esse tema.